Bonjour Brasil, esse é mais um vídeo do canal do fotógrafo brasileiro em Paris e eu sou o Leandro Dias. E esse é um vídeo para mostrar para vocês qual que é o pensamento, o que o francês pensa sobre o brasileiro. Qual que é a visão que o francês tem do brasileiro, né? Porque às vezes o brasileiro, quando ele vem para cá, ele fica um pouco com receio. Será que eu vou ser bem recepcionado? Como é que é a visão do francês em relação ao brasileiro? Isso é importante. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês muito bacana. O brasileiro é muito bem visto aqui na França, tá? Eu não sei como essa visão ela foi sendo modificada. Eu acredito que tenha sido modificada durante alguns anos. Porque antigamente eu acredito que o francês pensava muito do brasileiro assim como um povo mais primitivo, que vem da Amazônia, ou então um malandro, que é do Rio de Janeiro. Eu até vi uma vez um pedacinho, um trecho de uma peça aqui, tipo uma ópera, que mostra uma parte, tem um personagem que é o brasileiro, sabe? Essa peça antiga. E aí, esse brasileiro, ele é um personagem feito por francês, da visão do francês sobre o brasileiro. Então é aquele personagem super, sabe, malandro, que chega e quer levar vantagem em tudo, o famoso jeitinho brasileiro. Então essa era uma visão que o francês tinha, sim, do brasileiro, sabe? Bastante negativa por esse lado, porque realmente é sempre aquela coisa de querer levar vantagem. Isso eles tinham realmente consciência que o brasileiro ele tinha esse comportamento, tinha essa característica. Mas isso realmente foi mudando. Com o passar dos anos, o brasileiro, eu acho que ele foi se mostrando melhor, foi se destacando, foi aparecendo mais dentro do contexto mundial. A gente sabe, economicamente falando, a política realmente externa, não é, que o Brasil fez durante o tempo, funcionou, e isso realmente trouxe uma imagem muito mais positiva para o Brasil, não só para a França, mas para o mundo todo. Mas é claro que ainda é uma imagem um pouco de... É igual muita gente pensa do novo rico, sabe? Aquele pessoal que vem um pouco da pobreza e quando de repente fica rico e aí, né, tem um certo comportamento que falta por um lado e exagera por outros. E é claro que a gente sabe que hoje o Brasil também voltou para uma crise que a gente sabe que também está de novo tentando sair, mas a imagem melhorou. No geral, a imagem realmente melhorou, porque quando você se apresenta para o francês e você diz que você é brasileiro, eles são super simpáticos, eles são agradáveis, eles querem te conhecer melhor um pouco, eles querem conversar, às vezes perguntam alguma coisa, e eles gostam do brasileiro, sabe? Hoje eu percebo isso, assim, muitas vezes que eu falo que eu sou brasileiro, eles realmente mudam um pouco o comportamento e a visão ali, e eles ficam até mais simpáticos. Eu acho que também, pela questão do Brasil ter sido muito projetado pela Copa do Mundo, não foi lá grandes coisas, mas teve uma influência, e sobretudo as Olimpíadas, que eu acho que deu muito certo. Então eu acho que o Brasil ficou com uma boa imagem pelas Olimpíadas, tá? Então esses fatores todos foram fatores que ajudaram muito o Brasil a crescer no conceito aqui. Uma outra coisa interessante é justamente em relação ao turismo. O turismo que brasileiros aqui cresceu muito. Vocês sabem que eu, inclusive, trabalho como fotógrafo aqui, faço ensaios fotográficos dos turistas, dos brasileiros que vêm para cá. Então, assim, cresceu enormemente ao ponto de muita gente se preocupar em aprender o português do Brasil para receber os brasileiros. Então, eu fui testemunha disso, que quando eu cheguei aqui, eu conheci alguns amigos, algumas amigas que queriam aprender o português e elas queriam aprender o português do Brasil e em troca disso me ensinariam o francês. Então eu troquei muito essa questão da língua e elas queriam aprender um português limpo, um português bem brasileiro mesmo, assim, sem aquela influência do português de Portugal, com sotaques. Então eles tinham uma preocupação de ter o português do Brasil para
melhor receber os brasileiros. De tamanho era o volume, então isso é inimaginável. Vocês não vão ver isso aqui em relação a muitas línguas, né? Lógico que eles aprendem o inglês, muitos também entendem o espanhol, o italiano, né? Alguns até se interessam pelo alemão, mas o português, agora é claro que eu estou dizendo isso nos pontos turísticos, né? Nos pontos turísticos tem alguns lugares que realmente falam português, tá? E tem até o menu da carta dos restaurantes, alguns já colocam em português, tá? E o português sempre com a bandeirinha do Brasil, detalhe importante, né? Que não é o português pensado de Portugal, o português pensado para o brasileiro. Então, realmente, assim, é um volume tão grande de brasileiros que vêm para o turismo que, em relação também ao interesse financeiro, eles acabam tratando muito bem o turista brasileiro por um interesse financeiro, é normal. E gostam também muito da cultura. É claro que eles gostam muito, olha, 3 coisas que eles realmente conhecem muito do Brasil. Futebol, então, é claro, com toda a tradição que já existe de jogadores brasileiros que jogam aqui na Europa, né? Eles respeitam muito os jogadores brasileiros, gostam muito. Agora o Neymar, Paris Saint-Germain, imagina, não é? Está sendo idolatrado aqui. Então, já é uma imagem que fica muito associada, não é, do futebol e que traz alegria, não é? O carnaval, que é a festa, né? Então o brasileiro tem muito essa imagem para o francês de um povo de muita festa, muito alegre, não é? E quando eles vão, inclusive, para o Brasil para verem o carnaval, eles são muito, ou qualquer época, são muito bem recebidos. Então eles acham o brasileiro muito, muito acolhedor. Então eles associam muito também ao carnaval e às mulheres. As mulheres, eles acham as mulheres brasileiras lindas ao ponto de muitos se casarem com elas. Então, assim, tem muitos franceses que se casam com brasileiras aqui. Eu mesmo já fiz fotografias aqui de casamento de brasileira com francês, né? Já fui, inclusive, fotografar, né? Então, realmente, a imagem do brasileiro para o francês é uma imagem muito positiva, mudou daquela imagem negativa, daquela imagem mais distorcida, né? Eu não acredito que eles tenham ainda a proporção exata do que é o Brasil. A gente sabe a grandeza que o Brasil é, né? O Brasil é um país continental, de muitas diversidades, muitas coisas, né? Muita gente, por exemplo, olha para mim e fala: mas como você é brasileiro, você não tem os traços brasileiros? Mas é isso, o Brasil é uma mistura de tudo, né? Você tem desde japonês, de alemão, de tudo, né? De árabes, de tudo. Então, eu não acredito que eles tenham uma noção exata ainda do potencial e da grandeza que é o Brasil. Mas isso, com o tempo, tem realmente tomado um espaço bem bacana. É claro que, atualmente, novamente, a imagem política do Brasil está zero, não é? Essa quantidade de impeachments, essas coisas todas que está acontecendo no Brasil, de corrupção e tal, isso é uma imagem muito negativa. Mas, em relação ao povo, pelo menos isso, podem ficar despreocupados. O povo é muito bem recebido aqui, os turistas são sempre muito bem recebidos. E quando você falar que você é brasileiro, pode ter certeza, você vai ter um ponto positivo em relação a isso, tá? Mas nunca se esqueçam porque uma coisa é certa: o francês não sabe falar o português. O francês é do cotidiano, né? O francês, como eu expliquei para vocês, de algumas coisas turísticas, alguns até conseguiram aprender e tudo mais, mas português para o francês é uma língua muito difícil, tá? Então não tentem falar o português ainda com o francês. Então cheguem, se apresentem de preferência em francês, perguntem se vocês falam, se a pessoa fala inglês, né? E aí a partir dali você começa a conversar, você pode falar que você é brasileiro e eles vão amar, tá? Então não se preocupem em relação a isso. A imagem do brasileiro, ela está muito boa, muito positiva, ela está realmente cada vez mais, cada vez melhor, tá? Então esse é um ponto legal que eu queria passar para vocês. Eu tenho muito orgulho de viver aqui e poder dizer que sou brasileiro e poder ter esse contato com o francês com muita tranquilidade, né?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de ter também algumas dicas, né? Porque muita gente às vezes tem esse receio de chegar e quer saber como é que vai ser tratado pelo francês e tudo mais. Então acho que esse vídeo tem esse objetivo mesmo de tranquilizar vocês e dizer, olha, sejam brasileiros mesmo e mesmo fora do Brasil, porque vocês vão ser muito bem recebidos, tá bom? Então não esqueçam de se inscrever no meu canal, de dar aquele like aqui embaixo, certo? E não se esqueçam também de visitar o meu site www.fotografoemparis.com, certo? Onde eu tenho mais de 1000 fotos no meu portfólio, tá? Eu tenho uma quantidade enorme de fotos para vocês verem, para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho. E tem também o meu Instagram, que é Fotógrafo Brasileiro em Paris. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!